Olá, meu nome é Alice Peixoto, eu sou técnica de Meio Ambiente e Saneamento da Confederação Nacional de Municípios e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão ambiental compartilhada. A gestão ambiental compartilhada é a gestão ambiental que ela é dividida entre a União, os estados e os municípios. Os municípios eles podem fazer essa gestão ambiental independente de terem a capacidade de licenciar empreendimentos ou não, né? O licenciamento faz parte da gestão ambiental, mas ele não é a gestão ambiental sozinho, exclusivamente. É interessante para alguns municípios ter o licenciamento ambiental, municípios que têm alguns empreendimentos maiores, que têm um grande volume de procura, uma grande demanda. É interessante que eles procurem a Secretaria do Estado de Meio Ambiente para pedir a habilitação e seguir os trâmites determinados pelo Estado. Cada Estado determina os trâmites de acordo com a sua legislação própria. E nessa legislação, que é ditada pelo Conselho, que eu vou explicar mais adiante, o funcionamento correto dos Conselhos Estaduais, o Conselho Estadual ele dita essa competência de quem é a competência do Estado e de quem é a competência do município de cada tipo de empreendimento em resoluções internas, e o município deve consultar esse conselho e essas resoluções para saber qual seria o tipo de empreendimentos que o município teria a competência de licenciar, que são os de impacto local. Mas, de qualquer maneira, o município pode e deve gerir o meio ambiente que está localizado no seu município. Essa gestão, ela funciona da seguinte maneira: ela abrange a proteção de áreas municipais, áreas sensíveis ambientalmente, pode ser unidades de conservação federais, estaduais, o município sempre pode dar esse apoio, estaduais, pode ser que tenha parques e áreas de nascente, APPs. Essa gestão de áreas protegidas, essa proteção da fauna e da flora, ela faz parte da gestão ambiental. A recuperação de ambientes degradados por empreendimentos, seja empreendimentos que ainda existem no município, seja empreendimentos que já não existem, seja abertura de estradas. A gestão ambiental também compreende essa recuperação desses ambientes, e o licenciamento ambiental de atividades de impacto, atividades poluidoras, degradadoras, e a fiscalização desses empreendimentos, ela também está dentro da gestão ambiental, faz parte, mas não é exclusivo. Esse tema de licenciamento ambiental, ele sempre busca muito, tem um impacto muito grande e tem muita atenção, e as pessoas tendem a confundir a gestão ambiental com somente o licenciamento, porque esse licenciamento, ele é imprescindível, o licenciamento ambiental ele é imprescindível para empreendimentos. Esse processo, que é um processo minucioso de estudo, de acompanhamento, de fiscalização, ele é imprescindível para que o ambiente seja resguardado. Por isso que o licenciamento dentro da gestão ambiental tem um papel tão importante, papel tão grande, papel de destaque, porque ele realmente é muito importante. Mas não são todos os municípios que são habilitados para esse licenciamento, né? E ele é uma grande parte da gestão ambiental. E também, não só isso, mas também a educação ambiental da população, a respeito de vários temas da gestão ambiental, vários temas como coleta seletiva, educação ambiental quanto ao próprio licenciamento, educação ambiental quanto o tipo de bioma que o município está inserido, e uma série de projetos, né, que o município eles perpassam pela educação ambiental. E a função dessa gestão ambiental, qual é a grande função? É justamente proteger, recuperar, guardar, manter, controlar, fiscalizar, monitorar todos os recursos ambientais desse município, desse território, desse local, né? Incluindo fauna, flora, o próprio componente social, o componente humano, não são só os componentes físicos ou biológicos, são os químicos, todo o ambiente a gente entende que ele não é só esses componentes físicos e bióticos, ele é o componente humano, o componente social, todos esses componentes juntos fazem o meio ambiente. A gestão ambiental é esse resguarde do ambiente como um todo. Aqui nós temos, mais adiante, como que funciona para você ter essa gestão ambiental de fato descentralizada, compartilhada. Gestão ambiental compartilhada é a mesma coisa que gestão ambiental descentralizada. Porque, como eu falei antes, o licenciamento ambiental, que é um grande destaque dentro da gestão ambiental, ele é possível se você for
grande maioria dos estados, até a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e pedir para ser habilitado para exercer o licenciamento. Mais aqui adiante, nós temos uma série de procedimentos que os municípios têm que ter para poder fazer esse pedido. Legislação própria, poder de polícia ambiental, normas e procedimentos de licenciamento e fiscalização. É importante que o município ele elabore, a Câmara dos Vereadores elabore esses documentos, ou mesmo com o apoio da Prefeitura, com o apoio dos técnicos, elabore um código ambiental municipal, ou então uma política ambiental municipal, com um diagnóstico da área, que eu vou falar mais adiante, com as potencialidades, com os problemas, para você poder desenvolver suas ações no município. Ao fazer esse pedido de habilitação, você tem que provar, mostrar para a Secretaria do Estado que você é competente o suficiente para gerir o ambiente do seu local, do seu município. Então, para isso, você precisa apresentar legislação, precisa ter um Conselho Municipal de Meio Ambiente ou um conselho correlato. Pode ser que tenha um conselho de saneamento, pode ser que tenha um outro conselho, pode ser que vocês tenham cadeiras no conselho de saúde do município, mas desde que algum técnico dentro desses conselhos tenha formação ambiental, esteja na área ambiental. Precisa ter um órgão executivo com capacidade administrativa e equipe técnica multidisciplinar. Isso pode ser uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pode ser um departamento dentro da Prefeitura, mas desde que tenham pessoas competentes, técnicos, engenheiros, um corpo mínimo necessário para você gerir o ambiente e avaliar as atividades, avaliar a capacidade do município, as potencialidades, as externalidades geradas ali pelos empreendimentos, pelas próprias atividades do município, etc. Fundo Municipal Ambiental, é muito importante que tenha esse fundo, mas a gente vai falar sobre ele também, para poder manter financeiramente as atividades da Secretaria, as atividades todos os projetos ambientais que o município vier a ter. E o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, né, na maioria das cidades tem mais de 20 mil habitantes, precisa ter um plano diretor, ou uma lei de uso e ocupação do solo, mas alguma lei urbanística que vá gerir a ocupação do solo, ocupação urbana naquele local. E também zoneamento econômico-ecológico, precisa ter esse instrumento dizendo quais são as áreas de expansão, quais são as áreas de proteção da cidade, para auxiliar o gestor em como ele vai aplicar as políticas públicas de meio ambiente naquele local. E lei de diretrizes urbanas, etc. Cada secretaria, como eu já falei, que vai determinar quais são as regras e qual é o procedimento que o município deve ter para ter esse pedido de habilitação aprovado. Aqui estão a política, essas leis que fazem parte da política e também uma série de outras leis. Aqui está o funcionamento, mais adiante, né? Funcionamento de como é o órgão. Tem esses três componentes que vão ter o licenciamento. O órgão municipal, o fundo e o conselho, eles têm que caminhar juntos. Esses três órgãos têm que caminhar juntos na gestão ambiental. Qual é a função do órgão? O órgão ele é o executivo, né? Ele é o que vai, é o órgão, o profissional, o gestor, a pessoa que vai realmente botar em prática, elaborar os projetos e botar em prática. O conselho, ele tem uma função consultiva, dependendo do caso, deliberativa também, ele pode decidir o que vai ser feito a partir desses projetos, pode ajudar a elaborar os projetos. O Conselho Municipal de Meio Ambiente ele tem que ter participação da sociedade, tem que ter participação do componente da sociedade civil do município, seja indústria, comércio, associação de moradores, associação de trabalhadores, tem que estar bem representado nesse conselho para ele poder ter validade. Esse conselho também gere o que é o fundo? O Fundo Municipal de Meio Ambiente ele é uma conta exclusiva para as ações de meio ambiente naquele município, né? Mas a gente vai falar como a gente vai instituir esse fundo também. E o conselho ele vai gerir o fundo através de votação, ele vai ser apresentado os projetos no conselho e se o município for habilitado para fazer o licenciamento, os projetos de licenciamento, como que está o andamento, ou como é que está a situação, quais são os projetos que são de recuperação de áreas degradadas,
são projetos condicionantes também de licenciamento. O conselho ele tem esse poder de ter essas decisões, de dar encaminhamento para os procedimentos. E ele vai gerir o fundo, vai decidir como que vai ser gasto esse fundo municipal de meio ambiente, esse dinheiro. Também tem a função de ajudar a criar a lei do fundo. O conselho ele deve ser constituído antes da lei do fundo. E a Câmara Municipal vai aprovar essa lei, né? O conselho ele pode elaborar essa lei, entregar para a Câmara, auxiliar a Câmara a fazer, não deve esperar que a Câmara faça o Código Ambiental Municipal. A Câmara simplesmente aprova. O fundo ele tem a função também de prever as fontes de recursos, porque o fundo ele é nada mais do que uma conta, e se ele não tiver na sua lei de criação prevendo quais são os recursos que vão compor essa conta, vai ser uma conta sem fundos. Então, uma das funções do fundo é prever as fontes de recurso, criar receitas próprias, mecanismos do município ter geração de renda própria, não depender apenas de dotação orçamentária ou de repasses. E o órgão também deve ajudar a criar a lei do fundo, criar projetos, fazer o diagnóstico ambiental para os planos municipais de saneamento básico, de resíduos sólidos, de drenagem, né, de saneamento básico como um todo, plano ambiental de recuperação de áreas degradadas, de proteção de nascente. O Código Ambiental ele pode abarcar isso, vários projetos, e quem tem que criar esses projetos é a equipe, o órgão municipal de meio ambiente, mas o conselho ele sempre vai estar lá para auxiliar, né? Ele é um órgão colegiado que auxilia o órgão ambiental. Mais adiante nós temos algumas boas práticas sobre gestão ambiental compartilhada, para dar alguns exemplos de projetos que podem ser aplicados. Que projetos são esses? Além das obrigações municipais, que são as ações de interesse local, que é a questão dos resíduos sólidos, da drenagem, da água, do esgoto, da coleta seletiva, da compostagem. Tem uma série de projetos que não são necessariamente obrigações do município, mas que podem ser boas práticas que os municípios eles podem estar trocando entre si. Nós separamos algumas boas práticas para ter exemplo de projeto que a equipe de meio ambiente pode botar em prática no município. Por exemplo, reciclagem de óleo de cozinha usado. Tem alguns municípios que nós separamos, como a Juricaba, Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Joaçaba, que fazem projetos de óleo de cozinha usado, que coletam esse óleo de cozinha para ele não parar nos ralos, para ele não prejudicar o sistema de esgotamento sanitário do município, nem o sistema de drenagem, caso não seja um sistema completo. Para que ele seja retirado, né, nem seja retirado, nem chegue aí para esse sistema, seja coletado e pode virar. O óleo de cozinha usado, ele pode virar sabão, pode ser usado como biodiesel, pode ter uma série de subprodutos que podem ser tirados do óleo de cozinha usado que previnem que ele seja jogado no ralo. A Associação de Catadores de Francisco Beltrão vende o óleo para empresas e transforma em biodiesel, produtos de limpeza, e essa renda fica com a associação. Já é um apoio financeiro para a associação, já é mais um apoio financeiro para não precisar necessariamente depender de repasses e tudo mais. Ponta Grossa também tem, Joaçaba, Lucélia, Indaiatuba. No município de Indaiatuba eles conseguiram fazer uma economia de 36 mil para os cofres públicos, no abastecimento da frota de caminhões para o serviço de automoção de água e esgoto do município. Tem alguns exemplos de boas práticas e energias alternativas, destacando o município de Entre Rios do Oeste, que teve a construção de um biogasoduto para produção de energia elétrica sustentável a partir da produção de suínos. Foi uma parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e a Companhia Paranaense de Energia Elétrica e o Centro Internacional de Energias Renováveis, que é um exemplo de como o município pode sair da caixinha e fazer parcerias com outros órgãos, fazer parceria até com outros municípios. O município ele não precisa ficar isolado, ele pode e deve procurar municípios que têm as mesmas características, municípios vizinhos, que passam pelas mesmas dificuldades, e implantar projetos similares ou o mesmo projeto em vários municípios. Alguns municípios também podem ter doação de equipamentos para gestão ambiental municipal através de
multas e processos judiciais. Tem alguns processos que têm umas multas muito grandes e apreensão de... como a própria Polícia Federal e outros tribunais, apreensão de materiais. Esses materiais eles podem ser doados para a Prefeitura, basta que a Prefeitura entre em contato com esses órgãos do Judiciário e faça esse pedido. A Sailândia fez, ela pediu os órgãos, o recurso de termos de ajustamento de conduta para que fossem repassados para os municípios, isso é possível. Vilhena, em Roraima, também fez uma parceria, só que essa parceria foi com o IBAMA, para que houvesse doação de materiais e de produtos madeireiros que foram apreendidos para a construção de imóveis para o município não ter que arcar com esse custo, etc. Agora nós vamos entrar exatamente no que é um fundo. Um fundo, o fundo do meio ambiente no caso, ele é uma porta de entrada para recursos, seja público, seja privado. O fundo ele deve prever receitas na sua lei. Quando você for escrever a lei do fundo, você deve falar as receitas que vão compor o fundo para você ter esse receita no seu município, para ter recursos para serem utilizados na sua gestão ambiental compartilhada. Você deve falar, como eu vou mostrar mais adiante, de onde vão vir essas receitas. Aqui nós temos um exemplo de fundo estadual de meio ambiente, que fala sobre de onde vão vir essas receitas, que vão vir de dotação orçamentária, vai vir de produtos de multas, indenização referente às infrações, créditos adicionais, juros do fundo, empréstimos, doações e outros recursos eventuais. Você pode elencar uma série de fontes para o seu recurso, inclusive fonte nacional, fonte de fundo estadual. Você pode pedir esse auxílio para os outros fundos maiores, para que eles possam ajudar o seu fundo municipal a ter receita. Principais fontes e mecanismos do financiamento da gestão ambiental. Para você ter esse fundo, esse componente fundo, lembrando que tem um componente órgão municipal, o componente conselho e o componente fundo. Para você ter receita, dinheiro nesse fundo, você deve prever essas fontes. Elas podem vir de tributos, impostos, taxas, como a CEFEM, que é sobre produtos minerários, a contribuição de produtos minerários, os royalties de petróleo e gás, TCFA, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental. Essa também tem um adendo, que para você ter essa taxa de controle e fiscalização ambiental, você precisa exercer realmente o controle e a fiscalização ambiental. Ela vem de um serviço que o município deve prestar, então não é todo município que tem a possibilidade de instituir essa taxa, são só aqueles que são descentralizados mesmo. Tem o ICMS ecológico, que tem uma série de condicionantes para ter esse ICMS ecológico. Geralmente você deve ter uma unidade de conservação no seu município para você receber esse repasse do ICMS, né, chamado de ICMS ecológico, ou deve ter algumas iniciativas ambientais, também depende do estado. Alguns estados adotam exclusivamente o componente de unidade de conservação, outros adotam iniciativas como programas de coleta seletiva, programas com catadores. Então você tem que se formar também na secretaria do seu estado. Outras fontes para financiamento da gestão ambiental, outras fontes de fundo, pode ser os fundos socioambientais nacionais, como o Fundo Nacional de Meio Ambiente, Fundo da Amazônia, Fundo Clima. Para isso, você, além de prever na sua lei que você pode ter esse tipo de receita desses fundos maiores, você deve escrever projetos adaptados a essa fonte. Isso é muito importante, que o seu projeto ele seja bem escrito e seja adaptado à sua fonte. Se a sua fonte é do Fundo Clima, você deve escrever um projeto adaptado ao Fundo Clima. Se a sua fonte for de um fundo ambiental estadual, você deve conhecer esse fundo ambiental, conhecer a lei que rege esse fundo ambiental estadual para saber quais são os projetos que eles apoiam. Assim como fundos privados, existem fundos privados nacionais e internacionais que são bem específicos para proteção de nascente, para gestão de áreas protegidas, para formação de banco de semente. E você tem que, para proteção de uma certa espécie daquela fauna, de fauna, alguma certa espécie de flora, proteção de um certo bioma. Então você tem que se encaixar exatamente no seu financiador. Se o seu financiador fala que ele só vai financiar projetos de energia renováveis, você deve escrever um projeto de energias renováveis. Se o seu financiador, por exemplo, do Fundo Amazônia, com raras exceções, ele está concentrado na Amazônia, então outros municípios, com exceções, não vão conseguir se inscrever nesse fundo. Fundos internacionais funcionam da mesma forma. Alguns fundos só financiam um projeto se eles tiverem algum
alguma cooperativa envolvida, ou então se eles tiverem associação com comunidades quilombolas ou em áreas indígenas, você deve se adaptar ao seu fundo. Agora nós vamos voltar a alguns exemplos de fundos, de internacionais, nacionais. Esses primeiros são internacionais. A República da Coreia tem um fundo que financia projetos em agricultura orgânica. O Canadá também tem algum fundo que se chama Fundo do Canadá para Iniciativas Locais, que ele aceita propostas de município. Existem muitos fundos internacionais, muitos fundos privados, mas nem todos aceitam aplicações de municípios, pedidos de municípios. Os que nós separamos nessa apresentação, que está sendo mostrada para vocês, são fundos que aceitam pedidos de municípios. O Fundo Global Ambiental, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial. Na apresentação e no site, que está descrito na apresentação, existem as regras que você deve seguir para conseguir esses fundos. Fundo de Cooperação Andina, de Fomento, Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, um fundo do Japão, do Banco Internacional de Cooperação do Japão, Agência Francesa de Desenvolvimento. Também você tem que estar atento nas datas. Esses fundos eles não ficam abertos o ano inteiro, você tem que prestar atenção nos editais, seguir o edital e seguir a data dos editais dos fundos. Alguns sites são muito importantes para vocês estarem atentos, você, gestor, agente municipalista, representante do seu município, que são sites de captadores de recursos. Esses sites são importantes porque eles agregam informação de vários tipos de financiadores, ao mesmo tempo, para você não precisar ir financiador por financiador. Nós separamos também alguns exemplos aqui de sites de financiadores, sites de coleta de fundos. Esse portal de gestão pública também tem vários. Então, para encerrar, a gestão ambiental compartilhada, ela funciona dessa maneira, tendo a participação da sociedade, tendo a participação deles no conselho, tendo a interação com os vários atores para poder ser uma gestão ambiental mais coerente. É importante que tenha a equipe técnica no órgão ambiental, que o gestor tenha essa equipe, pelo menos que seja uma equipe, mesmo que seja uma equipe reduzida, mesmo que seja num departamento só, não precisa criar uma secretaria separada, se o município for muito pequeno. Essas especificidades o gestor tem que decidir se vale a pena ou não. Ele tem uma equipe grande ou uma equipe pequena, depende da demanda, mas é importante que tenha essa articulação com a Secretaria do Estado, com o Conselho Municipal. O Conselho Municipal deve existir para gerir o fundo, para evitar problemas de gestão também, para facilitar a participação da população nos projetos ambientais, para ser um canal entre a Secretaria, a Prefeitura e a população, para cumprir o papel de controle social também da gestão desse fundo. Então, para você fazer tudo isso, fazer gestão ambiental compartilhada, basta que você tenha essa integração entre órgão, conselho e fundo. Para você ter um fundo, você precisa seguir as normativas que você vai elaborar. Para elaborar essas normativas é importante que você pegue outros exemplos de fundo, outros exemplos de leis de cidades e municípios que já têm esse fundo instituído, para saber de onde que você vai tirar essas receitas. A CNM elaborou uma cartilha exatamente sobre financiamento da gestão ambiental municipal. Nessa cartilha tem várias informações sobre como compor um fundo, para você ter recurso para ter essa gestão ambiental compartilhada de qualidade, para não depender do orçamento geral do município. Fora que a equipe de meio ambiente e saneamento da CNM, ela tem várias cartilhas sobre as obrigações ambientais municipais, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre como elaborar um plano municipal de saneamento básico, sobre coleta seletiva, como fazer a coleta seletiva, as obrigações de meio ambiente como um todo. Agora, nossa última cartilha foi sobre fontes de financiamento, fora vários materiais como notas técnicas, notícias que nós temos produzido. Então, é importante que vocês leiam, que vocês conheçam esses materiais para auxiliar vocês na gestão ambiental de vocês, para que ela seja uma gestão ambiental de qualidade, respeitando todas as obrigações municipais,
para que vocês tenham uma atuação de qualidade na área de meio ambiente e saneamento, na gestão ambiental do município de vocês. E para encerrar, gostaria de agradecer e deixar os meus contatos, os e-mails e os telefones. E peço para que vocês entrem em contato para tirar qualquer dúvida. E é isso, fique à vontade. Muito obrigada.